Amados, me proponho nesta hora falar sobre a pessoa mais importante de quantas eu poderia falar. Estou me referindo à pessoa de Jesus Cristo e gostaria de apresentá-lo como inicialmente ele é apresentado no Evangelho do apóstolo João, que começa assim no capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele apresenta Jesus como sendo a palavra. Por que a palavra? Porque Deus jamais foi visto por ninguém. E Deus sempre se manifestou através da sua palavra. E através das Escrituras nós conhecemos tudo que Deus quis que nós soubéssemos, e isso foi registrado nas Escrituras do Velho Testamento. E tudo que Deus achou por bem de nos fazer saber está ali registrado. Mas nas páginas do Novo Testamento, que falam sobre Jesus, em cumprimento às promessas do Velho Testamento feitas por Deus, o Evangelho começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Aquele que sempre se manifestou por meio da palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele não apenas estava com Deus, aqui é uma referência ao Pai, como também ele mesmo era Deus. O texto continua dizendo que ele estava com Deus no princípio. E vai mais além, e diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. É uma das declarações mais extraordinárias de quantas eu conheço sobre a pessoa de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, o que é dito aqui é que Jesus é o Criador de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, falando de Jesus, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aprove a Deus que todas as coisas que existem fossem criadas pelo seu Filho, foram criadas por ele e para ele. Isso significa que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é a pessoa mais importante, assim colocada pelo próprio Pai, que o exaltou sobremaneira. E segundo as próprias Escrituras Sagradas, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim foi que João começou a apresentar a Jesus, aquele que é a palavra, que estava com Deus e era Deus. Mas no verso 14, ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, jamais tinha sido visto por quem quer que seja, mas aprove a Deus revelar-se na forma humana, e por isso Jesus veio, nasceu de mulher, nasceu de uma virgem, nasceu sem pecado, porque foi concebido
no ventre de Maria por meio do Espírito Santo, e assim nasceu sem pecado. E ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus nasceu de mulher, nasceu homem, veio sem pecado e veio com um propósito muito específico. Ele veio para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esta foi a maneira como João Batista apresentou Jesus quando ele vinha se aproximando. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a figura do Cordeiro que é imolado na cruz do Calvário para que através do seu sangue nós tenhamos os nossos pecados perdoados, sejamos purificados de toda injustiça e assim possamos ser aceitos, recebidos pelo Pai como se jamais houvéssemos cometido qualquer pecado. É exatamente por isso que a Epístola aos Colossenses também diz: Ele, Deus, o Pai, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados, e esta foi a finalidade principal pela qual ele veio e se tornou homem. Não foi a única. Ele veio para se revelar como Deus é, na sua essência, na sua forma de ser, de viver, de agir, de proceder. É isso que nós descobrimos à medida em que examinamos as Escrituras do Novo Testamento, particularmente o Evangelho, que tem o nome do apóstolo João, por isso que foi escrito por ele. E nós ficamos sabendo então que o propósito de Deus foi o de revelar-se para que os homens pudessem conhecê-lo na forma humana e para que finalmente ele viesse a ser também como foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E significa que nós só podemos ser perdoados, purificados e aceitos pelo Pai através do seu Filho. Não há outro meio, outro modo de nos achegarmos a Deus. E é importante que nós consideremos o fato de quem Jesus é. Ele é Deus com Deus. Ele sempre existiu. Desde o início de tudo, Jesus sempre existiu com o Pai. Ele é Deus, sempre foi Deus, estava com Deus no princípio, por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas, elas foram criadas por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que existe foi criado. Então é importante que nós consideremos a pessoa de Jesus Cristo. Ele é, sem dúvida alguma, a pessoa mais importante. E devemos vê-lo assim, considerá-lo assim, e devemos buscá-lo como a pessoa mais importante. Mais importante aos olhos de Deus, mais importante aos olhos daqueles que creem e conhecem a Deus por meio de Jesus. E eu gostaria que você refletisse sobre estas palavras, que não são minhas, mas são as palavras de Deus que nós encontramos nas Escrituras.
Eu queria orar. Senhor, eu te peço que a tua palavra fique no coração daqueles que me ouvem e que cada um dos que me ouvem considerem atentamente acerca da pessoa de Jesus, teu Filho amado. Eu não posso fazer isso, mas eu te peço que tu faças. Fala por meio da tua palavra, que acabamos de ler e procuramos explanar. Fala e ser glorificado por meio dela. Abençoa, sim, cada pessoa que der crédito, der ouvidos à tua palavra, e que o Senhor alcance cada um que nos ouviu, e que, no mínimo, cada um se proponha a examinar as Escrituras e conhecer aquele a quem o Senhor exaltou sobremaneira e deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a tua glória. É no nome dele que oramos. Amém. Até uma outra oportunidade, com a graça de Deus.